No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês o que o Glaube, esse cara que tá aqui, ó, o que ele falou no pronunciamento dele quando vazaram as informações que ele é um agente da BIM. Gente, faz tempo que eu não posto vídeo nesse canal, mas eu tenho que postar esse pronunciamento dele, um trecho de uma fala que ele disse que se não mudar a sua vida hoje, se não mudar o seu pensamento hoje, cara, eu não sei mais, velho. Porque comigo, tá? O que esse cara falou, cara, eu não vou nem falar. Vamos ouvir o vídeo e você vai ver. E o que ele falou tocou muito em mim, cara. Muito. Isso me emocionou demais e vamos acompanhar agora. Olha só. Criaram um processo administrativo disciplinar para mim porque eu estava de licença médica. Eu não sou o único de licença médica. Infelizmente, as pessoas vão adoecendo e quem está de licença médica, cada um tem a sua questão, né? A minha licença médica foi afastamento psiquiátrico. Existe uma CID, existe um médico, existe uma perícia, existe medicação, existe tratamento, existe acompanhamento, existe evolução. E todos esses processos eu passei, ó, em silêncio. Toda vez que eu estava mal, eu vinha aqui e dava o meu jeito de gravar. Quando não era possível, não gravava. E assim eu fui. O que aconteceu? Aqui a matéria fala que eu estou de licença desde 2025, beleza? Só que a matéria não fala que em outubro eu me lesionei treinando jiu-jitsu. Quem me assiste sabe. Aí alguém vai dizer, porra, tava de licença médica e treinando jiu-jitsu? Sim, porra, porque eu quero viver. Eu não quero morrer. Esporte, cara. Eu não quero me matar. Eu não quero destruir as pessoas que me amam. Então, o esporte, a atividade física é saudável. Continuar fazendo o que eu amo, em contato com vocês, me dá vida, me dá saúde. Tá vendo aí, e por gente? isso que eu continuei trabalhando aqui. Mas eles que não têm o coração que eu tenho, o sangue que corre na minha veia, acham que a porra toda é dinheiro. E não é, cara. Eu não sou vagabundo. Eu honro a minha história, a minha família, meus ancestrais, eu honro vocês, eu honro um Deus vivo que eu acredito e que eu sigo. Gente, olha, desculpa os fogos aí, tá? Mas você consegue ver, olha o semblante desse cara. Mano, dá pra ver que o cara tá falando com sinceridade do coração, velho. Olha isso aqui, cara. Eu não sou perfeito, eu não nasci perfeito, mas eu estou evoluindo. É só me assistir, porra. Me acompanha, que você vai ver quem é o Glauber. Você vai ver o dia que eu estou bem, o dia que eu estou mal, o dia que eu estou nervoso, o dia que eu estou estressado. Quantas vezes eu já fui criticado por uma grosseria com o Mano Walter. Eu não sou personagem. E por eu não ser personagem, eu estou vivo. Exatamente. Por eu não ser personagem, eu vou no fundo do poço e eu volto. Entendeu? Muita gente, cara, fica numa situação e que não vê saída, porra. Graças a Deus eu tenho saída. Graças a Deus eu tô saindo. E isso que ele tá falando é verdade. Muita gente tá passando por um processo que ele passou de problemas de saúde e não consegue encontrar uma solução para aquela cura, ou se é um problema de depressão, o cara se mata, velho. Entendeu? Como ele tá falando aí, ele conseguiu encontrar saúde ali, né? Um escape, né? Que é o esporte, né? A reportagem não coloca como se eu tivesse afastado desde 2025. Só que, como eu disse para vocês, eu passei por perícia médica. O meu atestado não é causada, não. As pessoas falam, meteu o atestado. Meteu o atestado é um termo pejorativo para dizer que o cara é vagabundo, que o cara não tem nada e botou o atestado para se dar bem. Eles pensam que tudo é dinheiro. Graças a Deus, o meu emprego é maravilhoso. O meu cargo é maravilhoso. Cara, eu tenho orgulho
Pra mim é uma honra. Presta atenção, gente. Quando eu no que cheguei ele tá lá, falando. irmão, foi uma vitória absurda da minha vida. Ó, Quem diria, cara, que eu chegaria em tamanha vitória, irmão? Eu cheguei, não foi fácil não, pô. Foi estudando muito. Foi lutando muito nessa vida, irmão. Eu sou um sobrevivente. E é por isso que eu venho aqui honrar os brasileiros que estão sobrevivendo, porra. Porque Os se nós, eu posso, cara. você também pode, cara. Se eu posso ser aprovado num concurso desse, se eu posso ter uma carreira de mais de 20 mil reais por mês, você também pode. é o que eu falei no vídeo aí, tá aí no canal. Nunca é tarde pra você estudar. Nunca é tarde, gente. Se você pensa que tá muito velho, entendeu? Ah, eu quero fazer uma faculdade, não tô muito velho. Nunca é tarde, tá? Você tem que educar a sua mente. Tentar colocar o teu cérebro pra pensar lá na frente. Entendeu? Nunca é tarde, velho. Você que veio da quebrada, você Ó. que tinha uma família pobre, cara, eu cresci numa casa que nem janela tinha. Eu cresci numa casa que caía, chovia, molhava a nossa cabeça. Eu Mano. cresci numa casa que tinha rato e meu pai e minha mãe, me perdoem por estar falando isso aqui. Meus pais não gostam. Mas é minha história, porra. E eu honro minha família. Não sou vagabundo, porra. Não me compare com vocês. Não me coloque no mesmo buraco que vocês, Cara. porra. Eu venho da merda, eu venho da pobreza. Eu estudei. O Estratégia mudou a minha vida e eu falo isso com o maior orgulho. Porque é minha história, é minha verdade. Eu passei em 8 concursos. Fui nomeado em 3. Eu sempre contava a minha história meio pela metade. Sempre deixava em aberto. Cara, como não se emocionar? Mas agora com vocês isso? sabem, o meu último concurso, 2018, foi o último concurso que eu fiz. Ou melhor, o último ano de que eu estudei. E eu passei, ó, estudando com esse material aqui que mudou minha vida. Que eu tenho vontade de botar uma tatuagem do Estratégia Concurso, porque mudou minha vida. Desde gratidão, 2013, cara. quando eu comecei Isso a aí, ó. estudar, eu fui aprovado, mudou a minha vida. Eu Como- estudava errado. Como não se emocionar, cara, com o discurso desse cara, velho? Isso aqui foi histórico, velho. De repente eu fui lá e passei. Cara, Aprendi, conheci o material bom, me dediquei. 5 anos estudando para concurso. A mesma família que a gente vivia na pobreza quando eu tava lá em São Gonçalo, que eu acabei de relatar as condições que eu cresci. O esforço do meu pai. Meu pai trabalha desde os 8 anos de idade, porra. E eu honro o meu coroa. É meu ídolo. É meu exemplo. E não é vocês que vão me desonrar, tá não, vendo aí, porra. cara? É isso aí que eu Não é falo. ó. vocês, não, bando de canalhas. Eu não me vendo, porra. Cara Eu não honra sou a família, putinha velho. de ninguém, Cara- não. Eu honro a minha O família. pensamento do cara E eu é- sei que não vai parar por aqui. Eu sei que virão novos ataques, porra. Eu sei. Sabe por quê? Porque Cara. tentaram me derrubar. E vocês me glorificaram, porra. E eu tenho a minha obrigação de honrar a minha família e honrar o Deus que eu acredito. Entendeu? Tentaram virar a minha imagem, tentaram me botar como vagabundo, tentaram botar dúvida sobre o meu caráter. E se hoje eu tô aqui com toda a repercussão, gente. é porque as pessoas acreditam em mim. E agora aumentou a minha responsabilidade de honrar vocês também, porra, que eu sempre honrei. Gente, eu não vou estender muito, né? Que ele fez 7 horas de live aí, de pronunciamento. Mas o que eu quis mostrar a vocês aqui, um trecho da fala dele, com certeza ele fala bem mais, tem bem mais coisa, tá lá no canal dele, do Fala Glauber. Cara, e o que me chamou mais atenção, que me tocou mais, cara, são 7 horas, eu assisti 4 horas e meia, mais ou menos. Mas o que tocou muito em mim foi essa fala que ele falou, cara. Que ele acabou de dizer aí. Falando que ele conquistou as coisas, cara, com muito suor. Entendeu? A casa dele, cara, tinha rato dentro da casa dele, cara. Ele honrou o pai dele, cara. A família dele, entendeu? Então,
Cara, e isso, o cara humilde, dá pra ver, meu. Dá pra ver. E o que fizeram com ele, cara, se a inteligência do nosso país expõe os seus agentes, é uma inteligência secreta, cara. Você não pode sair falando, fulano de tal é agente daqui é agente secreto do Brasil. Tu não pode sair falando isso aí. Porque os caras podem te pegar, cara. Você sabe muita coisa do Brasil, mano. Aí vai uma jornalista lá da Globo, publica isso daí. Eu acho que, tenho certeza, eu acho não, tenho certeza que ela nem sabe o que é a BIM, nem sabe o que os caras fazem, nem sabe o que é uma inteligência secreta do Brasil. E ela sai publicando notícia, expondo a identidade do cara e até o sobrenome dele. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje é só isso. Eu só queria mostrar pra vocês aí a fala desse cara e o que eu quero concluir com isso. Nunca é tarde pra você conquistar algo na sua vida, tá? Eu tô velho. Quando eu tava fazendo faculdade, tinha pessoas de 60 anos lá, entendeu? Eu conversei com um cara, ele tinha quase 60 anos, 58, e ele falou pra mim que ele nunca teve uma oportunidade como ele tá tendo hoje de entrar numa faculdade. Ele falou isso pra mim. Porque a vida dele foi só trabalhar, o pai alcoólatra, a mãe, né, por influência do pai, entrou no vício também e acabou passando para drogas, enfim. E ele estava lá, estudando também. E o sonho dele era fazer algo que ele sempre teve vontade desde criança. Entrar na faculdade e ele estava entrando na faculdade com 58 anos de idade. É isso, gente. Então, nunca é tarde, tá? Para você conquistar o que você quer. Um abraço e até o próximo vídeo.